Esta semana, domingo, chegando da Paraíba, como faço todas as semanas, fazendo uma leitura dos principais jornais do país, deparei-me com uma matéria no Correio Brasiliense que chamou-me a atenção. No momento em que o Brasil precisa muito para estar presente no lugar que merece, que deseja, na tecnologia de ponta dos grandes países do mundo, na defesa da sua cidadania e do seu território, implementando ações junto às Forças Armadas, eu vi uma matéria que me espantou: fuga de talentos na elite militar. Seduzidos pelos salários da iniciativa privada e insatisfeitos com a demorada ascensão na carreira, oficiais têm largado a farda. Defesa perde recursos humanos no momento em que o país precisa reforçar áreas estratégicas, devido ao aumento no protagonismo internacional. E aí, uma matéria bem feita pela jornalista Carla Correia fala deste protagonismo internacional que o Brasil está querendo alcançar, e aí refiro-me ao governo Lula, que procura este protagonismo no primeiro, mais proximamente no segundo governo, e agora no governo Dilma. E de pronto me deparo, senhor presidente, com números que me assustaram. Nos anos de 2006, as Forças Armadas perderam 206 homens. 2007, 152, 2008, 207, 2009, 180. E eles vão crescendo. Em 2010, 224, 2012, 249, quase um por dia. E aí vem mais. Falta de valorização é a principal crítica. E a resposta que eu encontrei a uma surpreendente PEC do senador Crivella, quando procurava distribuir as relatorias na Comissão de Constituição e Justiça, pautar as matérias, encontrei uma PEC de número 122 de 2011, precisando ser distribuída, não me recordo, ou ser pautada. Senador Marcelo Crivella, brilhante senador do Rio de Janeiro, hoje ministro da Pesca. Agora há pouco o senador Benedito de Lira falava a seu respeito. E o senador Crivella, na sua PEC, me deixava uma grande interrogação que somente agora, nos últimos dias, depois de estudar essa matéria, eu comecei a responder-me. O senador queria, na sua PEC, propor, ou estava propondo, com apoio já de grande parte desse Senado, que o Congresso Nacional autorizasse aos militares a possibilidade de dois vínculos públicos. Perguntava, dois vínculos públicos para quê? Por quê? Uma carreira tão bonita, uma carreira cheia de sonhos e expectativas, uma carreira em que, embalados por uma extraordinária e brilhante luta de grande guerra para chegar ao estrelado, para chegar aos pontos mais altos do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, precisar de um segundo vínculo para acumular salário ao seu soldo. Esta é a resposta. E essa resposta me entristece, e por isso que apresento
ao país o problema, que o faço como um questionamento e uma bandeira que se levanta no sentido daqui dessa tribuna, valorizar o papel das Forças Armadas neste momento em que estamos querendo dar competitividade ao país. A deteriorização dos salários das nossas Forças Armadas é antigo e faz tempo. Tem repercutido nessa tribuna sem, contudo, encontrar o encaminhamento adequado que possa ao menos mitigar sua larga, negativa e preocupante gama de efeitos. Repercutindo essa situação, cujos contornos já podem ser definidos como crônicos, o jornal Correio Brasiliense trouxe, em sua edição de domingo, 7 de abril, uma longa matéria que joga luz sobre uma das facetas mais perversas de todo esse quadro: a crescente e catastrófica perda de talentos que neste momento atinge sem escala precedente na história recente, a instituição de defesa nacional. Veja, senhor presidente, justamente no momento em que o Brasil se prepara para enfrentar o imenso desafio representado pelo reaparelhamento do sistema de defesa nacional, segundo programado em sua estratégia setorial recentemente formulada, justamente quando as ameaças inéditas rondam o território nacional, na fronteira amazônica, no mar territorial, na área do pré-sal, perde-se precisamente o elemento mais importante de todo esse programa: o talento humano. Tudo isso, repito, na hora em que iniciativas e projetos complexos e exigentes começam a ganhar corpo, demandando altíssima qualificação pessoal. Exemplos concretos desta realidade são o Programa Brasileiro de Submarinos, o pessoal da Aeronáutica que está aqui, as ações de reforço da defesa antiaérea nacional, o programa, por exemplo, FX2, é a substituição das aeronaves de defesa aérea. Um dos requisitos básicos que o governo insiste em discutir é a transferência de tecnologia, senador Aníbal. A continuar essa evasão, a dificuldade das Forças Armadas enfrentam exatamente no recrutamento de talentos. Com esses salários, como ficarão, não é, esses talentos para receber essa tecnologia, que é a grande expectativa que o governo tem na negociação com os outros países que detêm essa moderna tecnologia? A incorporação de novos ativos estratégicos de segurança, iniciativas de grande apelo, o compartilhamento, como acabei de colocar, com essa transferência de tecnologia de última geração. Entre essas últimas, se sobressai pela crítica a necessidade de capacitação desse pessoal envolvido. O programa de renovação das aeronaves de caça, a adoção de medidas de articulação de defesa cibernética, a proteção estratégica da internet no âmbito das consequências críticas relacionadas à segurança nacional. Há 10 anos, senhor presidente, a perda precoce de oficiais qualificados já poderia ser considerada significativa, girando em torno de uma centena. Mais de uma centena de baixas extemporâneas, computando as 3 armas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Hoje esse número, como divulguei agora há pouco, já supera 250 baixas anuais, trazendo um prejuízo material e funcional muito além do esperado e difícil de ser estimado. Para que se possa ter uma ideia aproximada do impacto dessas baixas precoces, cito inicialmente o volume de despesas envolvidos na formação de alguns dos quadros mais importantes e estratégicos da hierarquia militar.
Para os senhores terem uma ideia, senador Randolfo, senador Raup, senador Jorge Viana, senador Aníbal, saúdo os visitantes que nos honram com as suas presenças em nossas galerias. Sejam muito bem-vindos ao Senado Federal. São magistrados. Que o faça, senador Jorge, que o faça. Senador Jorge, sejam muito bem-vindos, magistrados. Senadores, magistrados do Paraná e do Piauí, sejam muito bem-vindos. Pois bem, estava falando aos senhores, falando à nação, sobre o custo de formação, por exemplo, de um piloto da aeronáutica. Custa algo, do início ao fim da sua formação, algo em torno de R$1.200.000. Valor que incorpora não apenas os soldos, mas as despesas com instrução, acomodação, desde as escolas preparatórias, com a manutenção das aeronaves de treinamento e com combustível, entre outras. Isso se aplica de modo equivalente às diversas outras carreiras, entre as quais a de engenheiro militar, nos diversos ramos, bem como outros tipos de especialização, sejam em nível de ensino superior, sejam em nível de ensino técnico. Ora, senhor presidente, as escolas militares estão entre as instituições de ensino as melhores e as mais bem aparelhadas do país, competindo com as outras até mesmo em posição de vantagem, tanto na área pública quanto na área do setor privado. Nos exames nacionais de proficiência, por exemplo, os colégios militares invariavelmente se posicionam na ponta da lista dos melhores desempenhos. E as escolas especializadas, entre as quais, por exemplo, podem ser bem mais conhecidas do público, menciono apenas o ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e o Instituto Militar de Engenharia, IME, são simplesmente as melhores do país, em seus setores, nada ficando a dever às melhores academias do mundo. Eu estou entrando agora com um pedido de informação ao Ministério da Defesa e aos setores competentes para saber a taxa de evasão desses formandos nessas escolas, que são as melhores escolas e competem com as melhores escolas do mundo neste setor especializado, porque efetivamente você ter uma escola como o ITA, ter uma escola como o Instituto Militar de Engenharia, e não ver esse profissional, depois de um longo ensino, de um longo curso, está contribuindo para as Forças Armadas e ver ou vê-lo sair para uma outra iniciativa, entristece todos nós e talvez entristeça principalmente a ele, porque o amor que ele tem à farda passa a ser menor do que a necessidade que ele tem de buscar na iniciativa privada a melhoria da sua qualidade de vida por força do salário que ele terá que receber ou que ele teria de receber em uma outra atividade. Tanta competência exige muitos recursos, não sendo de forma alguma barata a formação do oficial militar brasileiro. Mas esse profissional tão qualificado, no qual o país investe tanto ao longo de sua formação, passa a sofrer uma enorme pressão do mercado de trabalho, logo após iniciada a sua atividade profissional. Uma vez que seu soldo não corresponde nem de longe aos salários externamente pagos a currículos do mesmo nível. Essa comparação desfavorável pode ser estabelecida não somente com relação ao setor privado, mas também em referência ao padrão de vencimentos
hoje vigentes no âmbito do próprio setor público. Um dos casos mais ilustrativos nas distorções que há nos vencimentos dos oficiais militares e, precisamente no caso dos pilotos de aeronaves, no qual antes me referia, profissional esse, por sinal, um dos mais assediados pelos recrutadores de talento, é um coronel da aeronáutica, maior patente dessa arma, recebe um salário líquido, e eu prefiro não divulgar, mas que é infinitamente menor do que o mesmo coronel a ir para a iniciativa privada para fazer a mesma atividade como no setor privado na função de piloto de helicóptero com capacitação equivalente, apto a trabalhar, por exemplo, no ramo de voo offshore, serviço de ligação com plataformas de exploração de petróleo. Este eu posso falar. Um piloto de helicóptero ganha neste serviço algo em torno de R$25 mil, não computados o total de eventuais benefícios adicionais. Talvez 3 ou 4 vezes mais que ganha o oficial da aeronáutica, que passou a sua vida inteira expectando melhorias no seu soldo. Mas ao tempo em que a modesta aposentadoria do militar somente chega após 2 décadas de serviço, de pesados encargos impostos às famílias, nas frequentes transferências de domicílios, nas limitações de uma vida, por vezes, adstrita ao ambiente da caserna, o emprego do mundo civil oferece vantagens praticamente imediatas, muito maiores no aspectos financeiros. Desproporções similares e crescentes podem ser encontradas no ramo da medicina, da eletrônica militar, da engenharia de projetos, da manutenção de veículos e aeronaves, entre outras esferas de especialização, tornando inviável a retenção dos talentos militares em níveis adequados. À medida que o tempo passa, o fosso se alarga muito mais. Fato que merece a nossa incompreensão. Ora, senhor presidente, a qualificação desses profissionais atingiu tal nível de excelência e a demanda por eles tal proporção no mercado de trabalho que nem mesmo a multa rescisória parece apresentar obstáculo eficaz, sendo frequente que as organizações arregimentadoras arquem com seu custo, como forma de viabilizar o desligamento dos oficiais e garantir a contratação no emprego externo. Deixo claro aqui a minha preocupação maior não ser sequer as despesas com a formação desses oficiais, não com o valor cobrado a título de multa, mas com o prejuízo desses talentos que nós estamos perdendo. Hoje, o Brasil, após décadas de imobilismo, encara, no momento em que vivemos, de valorização das Forças Armadas, um momento novo. E essa valorização não será possível, senhor presidente, sem, a partir dela, nós não tenhamos no Ministério da Defesa um protagonismo ativo. E aí eu convoco, sem medo, com a coragem cívica e a responsabilidade parlamentar, o senhor ministro, para encampar conosco no Senado esta luta de recuperação salarial dos nossos homens e mulheres que prestam inestimáveis serviços às Forças Armadas. Porque os números que trago hoje, fruto do levantamento que fez o jornal Correio Brasiliense, são números que mostram um diagnóstico preciso, que não está funcionando o trabalho dos recursos humanos feito pelas Forças Armadas. Nós estamos perdendo os nossos talentos quando, somente num momento como esse, o Brasil está procurando descortinar uma parceria
com governos de outros países que detêm tecnologias de ponta. E se nós não tivermos o talento brasileiro formado, bem formado nas nossas escolas, com aptidão para receber essa tecnologia, nós não iremos a lugar nenhum. Esse é um desabafo, senhor presidente, que eu precisava fazer neste momento para deixar um repto, uma convocação, mas, antes de tudo, uma exclamação de apoio às Forças Armadas Brasileiras.